Quem precisa trocar uma prótese peniana? Caso a prótese peniana seja feita sem respeitar os princípios biomecânicos, ou seja, implantou um implante muito fino, não vai ter rigidez vertical. Foi feito um implante sem a reconstrução do pênis, ou seja, colocou o implante e o pênis ficou menor. Não necessariamente porque foi colocado um implante curto, mas porque foi colocado um implante sem a reconstrução dos tecidos que haviam reduzido ao longo do tempo. Então a reconstrução para recuperar tamanho é fundamental para evitar a necessidade de um reimplante. Caso você já foi operado com implante e tem algum grau de insatisfação, preciso avaliar se esse grau de insatisfação está relacionado a como o implante foi feito, o modelo do implante, o calibre do implante, o posicionamento, a resistência vertical, vários parâmetros que eu vou avaliar para julgar se vai justificar fazer uma substituição desse implante para um implante de melhor qualidade, recuperando o tamanho e dimensões do pênis, prevenindo problemas como infecção e extrusão, respeitando os tecidos de cada paciente e usando as cirurgias de prevenção de complicações. As reoperações, habitualmente, precisam de cirurgiões que tenham muita experiência em fazer cirurgias em reoperações. Isto ao longo de 25 anos, eu já fiz muitas cirurgias de reoperações em implantes mal sucedidos. Felizmente, não implantes feitos por mim, devido à minha alta experiência. Mas, se você submeteu a um implante e não teve o resultado desejado, eu preciso avaliar o que te deixou insatisfeito em relação ao implante, para entender se essa grande experiência que eu tenho, aliado aos modelos mais recentes de implantes com melhor qualidade, para ver se eu posso preencher essa lacuna não atendida que o deixou insatisfeito. Então uma avaliação é fundamental para que eu te posicione se justifica fazer a troca e como fazer essa troca, por qual modelo, por qual marca, com reconstrução ou sem reconstrução, ou seja, é possível ter uma recomendação para se tomar a melhor decisão caso você não esteja satisfeito com o seu implante. O cuidado extra que eu tomo quando já fez um implante prévio é quanto à escolha da marca. Se foi uma marca que eu habitualmente já vivenciei fadiga de material, mesmo que essa marca tenha um histórico de dar garantia, não vale a pena substituir pela mesma marca. Vamos substituir por mais resistente, mais moderno à fadiga. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto, foi feito um implante que seu pênis ficou fino e sem firmeza desde o início. Então não é fadiga de material. Foi colocado um implante fino para a condição do seu pênis. Biomecanicamente, pelo tamanho e calibre do seu pênis, um implante fino não dá firmeza. E não necessariamente é fadiga de material. Não foi respeitado os princípios biomecânicos. Então é possível substituir por um mais calibroso. Se você ficou com o implante por mais tempo, o implante vai lacear os tecidos em volta dele. E muitas vezes, quando eu substituo e consigo colocar um implante sempre mais calibroso. É o mais provável. Seja um maleável mais calibroso, ou se for um inflável, fazendo reconstrução dos tecidos por sobre o implante prévio, permite eu ter uma melhor expansão tecidual, permite que o implante tenha mais espaço para inflar e, consequentemente, dar mais firmeza vertical. Eu já cheguei a pegar um paciente com implante inflável que não desenvolveu boa resistência vertical desde o início. E pude verificar com ressonância nuclear magnética uma restrição do cilindro de expandir. Essa restrição eu detecto quando eu estou fazendo a cirurgia, porque eu vou insuflar o cilindro e vou testar a firmeza. Caso não tenha firmeza no intraoperatório, eu já faço a reconstrução no mesmo ato. Mas esse paciente não foi identificado e ele ficou 6 meses sem boa resistência vertical. O cilindro bem posicionado, o que ele tinha uma restrição dos tecidos de expandir, como se tivesse um anel no cilindro restringindo a expansão, e ali o pênis dobrava. Eu fiz o diagnóstico com a ressonância nuclear magnética, fui na cirurgia, não precisei substituir o implante, fiz os cortes para permitir o cilindro expandir e consegui resolver dando melhor firmeza sem a necessidade da substituição do implante. Então esses cuidados
A prevenção e tratamento de insatisfação com o implante são fundamentais na busca de resgatar algum insucesso ou alguma insatisfação. O procedimento da reoperação em uma prótese peniana envolve eu identificar a via de acesso prévia que foi feita, para verificar se eu posso e justifica utilizar a mesma via de acesso ou outra via de acesso para melhor posicionamento dos cilindros, a qualidade do cilindro, a marca do cilindro que foi utilizada, se o paciente tem a garantia que deveria ter sido dada para ele no momento do implante, eu gostaria de verificar, mas com a ultrassonografia e com a experiência de ter vivenciado com todos os implantes e marcas, muitas vezes eu identifico pelo ultrassom qual marca de implante foi implantada. E tem marcas que eu perdi a confiança ao longo da vida. E se essa marca estiver implantada, eventualmente eu já sei o motivo da insatisfação e da falta de firmeza, que pode estar relacionado à escolha do cilindro, ao calibre do cilindro, ou pode estar relacionada à escolha de uma marca que não dá longevidade ao implante. Essas questões dependem de uma avaliação presencial criteriosa, de onde foi a incisão, da firmeza vertical. Com a ultrassonografia, eu vou medir o calibre do implante que está implantado pelo ultrassom. Mesmo que você não tenha garantia, eu vou saber. E aí, estrategicamente, eu vou já buscar um implante mais calibroso, um implante com mais resistência vertical, já posicioná-lo melhor. Eu vou ver se esses cilindros debaixo da glande estão bem posicionados, senão eu tenho que abordar por via distal para posicionar bem os cilindros. Se esse cilindro tiver assimetria, eu vou buscar corrigir essa assimetria. Se não tem boa resistência na ponta do pênis, eu vou criar um novo espaço e fixar os tecidos ao implante para não ter risco de extrusão. Então, toda essa avaliação no pré-operatório, os cuidados da via de acesso, os cuidados intraoperatórios, esse conjunto que vai aumentar o índice de satisfação e, felizmente, tem sido muito alto o índice de satisfação mesmo na troca, caso você não tenha ficado satisfeito com o implante prévio. Uma grande questão: eu preciso trocar o implante na hora da reoperação? Eu vou avaliar no pré-operatório para ver a necessidade da troca. Porque no ultrassom eu vou determinar se é um cilindro fino e se há necessidade de eu colocar um cilindro mais calibroso. Eu vou avaliar se esse cilindro ficou pequeno em relação ao tamanho do seu pênis. Se ficou pequeno, não tem como eu acrescentar mais cilindro. Então aí eu tenho que trocar para um cilindro de maior tamanho. Ou se eu reconstruo o pênis para ter um melhor tamanho no limite dos nervos, o cilindro prévio ficou pequeno. Então eu tenho que substituir às vezes por um cilindro maior. Essa necessidade de substituir ou não, eu vou avaliar no pré-operatório e vou posicionar o paciente do porquê e se justifica a substituição. Se não, por precaução, eu deixo os cilindros novos em sala cirúrgica, tento ver se dá para utilizar o mesmo cilindro com bom resultado para evitar a troca, mas se no intraoperatório eu achar que não vai ficar bom, eu já tenho as próteses novas para que eu faça a substituição no mesmo ato e não corro o risco de perder o momento certo de fazer o melhor procedimento. Eu fiz o implante, foi me dito que tinha garantia e se eu vou ter que pagar a cirurgia novamente. Isso depende com quem você fez esse implante. Se eu tiver que reoperar um paciente que foi feito o implante com outro colega, necessariamente eu vou ter que cobrar para fazer essa nova cirurgia. A grande questão é, mas doutor, foi me dito que eu tinha garantia. Muitas vezes a garantia, ela é do implante, do aparelho e não da equipe médica. Se foi feito um implante inadequado, a empresa muitas vezes não vai cumprir essa garantia, porque foi feito um implante inadequado. Não é um problema do implante. Então, quando não é um problema do implante, a maioria das empresas não querem cobrir nem dar um outro implante, muito menos a equipe médica. Então, caso a caso, eu vou avaliar a necessidade de haver custos e quanto será esse custo baseado. Se dá para usar o mesmo implante, se é melhor trocar por uma outra marca, se é melhor trocar por um tamanho maior ou um cilindro inflável com expansão controlada ao invés de ser uma expansão não controlada. Tudo isso vai determinar a necessidade de compor o seu orçamento na hora da troca. A reoperação é um procedimento que, pela experiência que eu tenho, eu considero um procedimento com alto grau de satisfação baseado na experiência. Porém, se o cirurgião que faz implante não tem experiência com reimplantes, o grau de satisfação diminui muito.
E a depender se o paciente ficou sem um implante por uma infecção por muito tempo ou se teve muita retração devido a um priapismo, por exemplo, às vezes, por mais que reconstrói, pode não oferecer o total satisfação, mas será o melhor a ser oferecido. Mas na minha experiência, os reimplantes que eu tenho feito, o grau de satisfação tem sido muito próximo de um implante de primeira vez. Lógico, qual é a minha preferência? Fazer como tem que ser feito na primeira vez. Porém, se eventualmente não foi possível fazer bem e como eu gostaria na primeira vez, ou você chegou até mim com uma insatisfação em relação ao implante prévio, eu vou avaliar o que pode ser melhorado e vou conversar abertamente como eu vejo o seu caso e qual a minha expectativa de trazer o benefício que você busca. Se essa expectativa for alta, eu enfrento junto com você esse desafio. Se for baixa ou você estiver com uma expectativa extremamente fora do que eu posso te oferecer, eu vou deixar isso claro. Ou seja, essa conversa e essa decisão tomada no pré-operatório é fundamental para que a gente consiga o melhor resultado na busca da sua satisfação. Se você ainda tem dúvida sobre o processo de reoperação da prótese peniana, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.